Oi, gente, então, tô na questão de responder perguntas e tô muito grata. Aqui é uma pergunta, acho que é da Ingrid, mas enfim, não importa a pessoa, tá? Depois eu tô falando só um primeiro nome. Obrigada pela pergunta. Então, a primeira pergunta que ela fez foi se eu jogo baralho cigano. E a minha resposta é não, eu não jogo baralho cigano. E aí eu tenho uma história bem legal sobre isso, né? Claro, no começo, quando eu comecei a estrada do tarô e me apaixonar pelo tarô e conhecer cartas, o meu primeiro grande amor foi o mitológico e eu vou ficar com ele muito tempo, com ele e com o Marselês. Então, Marcelo e mitológico para mim serviram de esteio para o meu aprendizado, para o meu primeiro grande aprendizado. Eu até olhei outros autores, outras coisas, mas claro, eu ganhei alguns baralhos ciganos ou baralhos de Lenormand, eu ganhei esses baralhos e as pessoas falaram, não, mas não é o tarô, e eu não. E o mais interessante é que por mais que eu estudasse, porque um veio com livro, não pensa que veio só aquele que tem um encartezinho ou nem tem encarte, por isso que eu não tinha encarte, então assim, para mim, que comecei com uma figura cética, de uma família que não era espírita e que não tinha nenhum gênero de espiritismo por perto, uma base meio católica, meio cristã no sentido geral, né? Ninguém era muito convicto, praticante assim, de verdade. Minha mãe nos deu uma liberdade maravilhosa nesse sentido. Né? Fizemos a primeira comunhão, quer dizer, fiz eu e minha irmã, mas não precisei seguir, não fui cobrada para tanto e comecei muito cedo a questionar muita coisa. Então, e foi o tarô, inclusive, que me leva no segundo curso, na GEA, com o seu João, que eu não lembro o sobrenome, ele me levou para a Casa do Caminho, se não me falha a memória, esse é o nome, na Lapa, que era uma casa espírita, kardecista. Mas isso eu já tô com... Quando eu volto, eu já tô com 22 anos, enfim, é uma estradinha andada, sabe? Para quem estava só começando, já eram algumas coisas. Então, eu não tive nenhum berço iniciático, nenhum berço de ritual, nada disso. E as pessoas que eu vou cruzar para aprender o tarô eram ou astrólogos, ou ligados à astrologia, ligados às escolas de astrologia de conhecimento, né? Ou tinham essa referência como o seu João, uma referência espírita. Então eu não fiquei muito... Eu vou fazer uma excursão diferente, eu já tô com uns 27, 28 anos. Então até lá, boa parte do meu trabalho com as cartas foi de taróloga. Então vamos lá. Qual é a diferença, Fernanda, de taróloga, cartomante ou oraculista? O oraculista é o geral, é o maiorzão, porque existem vários oráculos à disposição, desde a borra do café, o I Ching, o tarô em si, as cartas de baralho comum, de pôquer, 21, 7,5, né? O baralho cigano, uma série de oráculos, ossinhos, runas, palitinhos, moedas e muitos outros, né? No ramo oraculista vai entrar inclusive até a leitura de previsão ou a leitura anual, mensal, que você como astrólogo pode fazer. Então assim, oraculista é aquele que se vale de um oráculo igual ferramenta, igual meio de, para conversar entre o divino, Ifá, Deus, o cosmos, a malha quântica, o campo morfogenético e a pessoa. E o que essas comunicâncias todas têm para dizer do momento? Em geral, há uma claridade muito boa sobre o momento do agora, há uma claridade boa sobre o que já aconteceu, mas quando entra na história do porvir, eu diria que a cada passo de independência do humano, da própria natureza, ele foi galgando passos largos para exercer a sua coautoria e a sua composição quanto ao destino.
Claro, ainda continuamos tendo destino grande. Como assim? Ué, eu estou no planeta Terra, eu não estou em Plutão, eu não estou na Lua, eu não estou em Marte, eu não estou em Vênus nem em Júpiter, eu estou na Terra. Então tudo que acontecer com esse planeta vai me afetar, né? Me diz respeito em 2020, porque eu estou viva nesse momento. Mas é um destino grande, né? Tem 7,7 bilhões. Pois é, mas me afetou. Pela primeira vez, porque eu não sou uma geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, né? E aí eu estava assistindo um filme Churchill, e eu aconselho que vocês vejam, os canais estão meio abertos, porque ele é um homem que vai sofrer tremendamente a Segunda Guerra Mundial, porque ele viveu a primeira, né? E o drama todo do que foi a Primeira Guerra Mundial, que a gente não imagina, porque já ficou longe, muito longe, 1914, 1918, muito longe, né? Como a própria Segunda Guerra Mundial, 1938, 1945, muito longe. Então, para muita gente, é uma história, é um filme, é uma coisa que se conta. Eu mesmo, pessoalmente, nunca vivi uma sirene mundial, que é como eu me senti quando eu ainda estava em trânsito por conta de uma viagem enfim, uma viagem que eu tinha que fazer para 2 cidades, e quando tudo começou, né? E eu me vi tendo que correr para poder chegar em casa, senão eu ia ficar presa no meio do caminho. Eu nunca imaginei em me sentir com a mesma sensação de quando eu tinha 12 anos e minha mãe me levou para o Chile, na época ainda do Pinochet, e do toque de recolher, e do que a gente passou no toque de recolher em Santiago há tantos anos atrás, né? Então, como assim tem uma coisa tão grande tomando conta de tudo quanto é lugar? E tão pequena ao mesmo tempo, né? Porque o gatilho para tudo isso é um ser muito pequeno. E é assim, o destino grande é algo que nos circunda, mas que tem mais de uma possibilidade também. Poderíamos ter escolhido diferente, poderíamos ter seguido outras diretrizes, mas todos seguiram a diretriz do fique em casa, nos poupemos, salvemos os mais velhos, né? Guardemos as suas histórias. Então, nesse lugar é que fica a dificuldade de você dizer para um oraculista de qualquer gênero se ele vê o futuro ou não. Ele vê. Ele percebe, as cartas mostram tendências do futuro mais largo, muitas vezes. E não é porque eu tirei da minha caixinha, é porque está lá. Olha, você vai, as cartas estão querendo te dizer para você ficar tranquila, o momento não é agora, mas tem um marido para você, tem uma figura para você na vida afetiva, só que não é o momento. Foca onde é importante agora, não é isso. Então relaxa o coração, você vai encontrar a pessoa. E isso vem com leitura, porque quando eu estou ensinando aqui para os meus alunos, eu falo, gente, se fiem profundamente e com uma grande entrega para as cartas. Quando eu vou para o meu dom, que pode ser que eu só tenha o dom de empata, como se fala hoje na modernidade ou pela parapsicologia, onde eu consigo ter uma forte empatia com a pessoa, a sua história, e por isso eu percebo coisas. Talvez, mas eu sempre me vali das cartas, eu sempre me vali do mapa, eu sempre me vali de uma mesa radiônica, eu sempre me vali de uma leitura radiestésica para falar alguma coisa. Passa por mim, eu sei que eu sou parte importante dessa ferramenta, dessa história, e que eu devo ter habilidades que me ajudam. Mas quando eu comecei, eu não tinha habilidade que me ajudava. A habilidade que me ajudava sempre é de ser sempre uma boa ouvinte e uma boa conselheira, de ter sempre uma paciência incrível, que nem eu sabia de onde aparecia, de sentar do lado da pessoa, fosse no trabalho, fosse no ponto de ônibus, e a pessoa falava. Eu me lembro de uma cena da minha pessoa. Por que eu estou falando isso, né? Claro, porque a outra pergunta acoplada com essa pergunta do você joga o baralho cigano era uma coisa de se eu preciso, e isso é uma outra pergunta de uma outra pessoa, se um tarólogo precisa, né, de dons especiais, mas eu vou responder em outra essa, tá? Então, essas habilidades naturais, claro, elas são colocadas a serviço das cartas.
Mas as cartas são, até hoje eu olho, eu volto meu olho pro baralho e tiro dali o que eu tô falando. A minha segurança vem do que elas expuseram. Muito mais do que a segurança do que eu acho, né? Acho que agora eu dei um tapa no microfone. Mas muito mais isso. Então, assim, fazendo uma distinção, só para não perder a linha. Cartomante é toda aquela que lê cartas, no sentido generalizado. Mas principalmente aquelas que liam ou leem, claro, as cartas que vêm do baralho comum. E tem, nossa, na minha época saía nas revistas quase todas femininas, além da Planeta, nossa, o que saía, né? O significado de cada um dos naipes e das cartas do baralho comum. Então, o vovô do baralho comum de jogo de carta é o tarot. O vovô é exatamente o que fica no tarô. Então, o baralho de jogo e o baralho, que é o baralho da cartomante, ou mesmo o baralho cigano, que é o baralho da cigana, ou mesmo o da Madame Lenormand, que já é Napoleão, todos esses baralhos, que é o que chegam para nós hoje, eles bebem da fonte chamada tarot, que aparece em 1300 e pouco na Europa. Sabe-se deu-se para jogo, sabe-se deu-se tinha alguma informação a mais, mas acabou tendo. Então, mesmo que não tivesse, por alguma razão, os trunfos maiores e os menores foram ganhando espaço e lugar para serem trabalhados. Então, as cartomantes comuns, como elas não frequentavam a realeza, elas ficavam nas tabernas, nos prostíbulos, né? Madame Lenormand era uma cortesã. Sendo uma cortesã, vamos colocar um lugar mais chique, um nome mais chique, né? Mas ela trabalhava para os homens, então ela também lia sorte. E depois ela vai terminar só lendo a sorte como mais velha, mas vai continuar tendo as suas meninas para trabalhar, enfim. Então é um prostíbulo, por mais que a gente não goste desse lugar, mas é. Então, o povão vai se apropriar das cartas menores, dos arcanos menores, e vão entender nos arcanos menores o jogo intrínseco do dia a dia humano comum. Ah, fulano vai encontrar ciclano, tem um homem no caminho, uma mulher no caminho, enfim, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, o pensamento tá bom, não tá bom. Então, coisas pequenininhas, realmente é dos arcanos menores. Tanto é dos arcanos menores que na minha geração, tarólogos só lia os 22 maiores. Os menores não eram, assim, era como se ficasse numa linguagem chula. Hoje eu entendo que é uma grande bobagem, que simplesmente era um jeito de fazer uma distinção entre o tarólogo e o cartomante. E no fundo tá tudo meio junto e meio misturado no mesmo balaio. Porque se eu leio tanto os 22 quanto os 54, né, 56, a gente vai ter 54 no baralho comum, 56, mas eu sou capaz de fazer uma leitura com o baralho comum. Né? Já me vi nessa situação e me vali do baralho comum e me saí até que muitíssimo bem. Pois é. Então, você lê o baralho cigano? Não. Por que não, Fernanda? Porque eu achei que era mais uma coisa que eu tinha que guardar na cachola. Eu achei que era melhor eu seguir por onde o meu olhar chamou, meu coração chamou. E aí eu fiquei com as 78 cartas, eu vou mergulhar nas 22, tem bastante literatura que foi saindo, foi vindo. Então, eu entendo que um tarólogo, um cartomante ou um oraculista, o que ele tem que ter? Né? Ele tem que ter muita informação sobre aquilo que ele usa como ferramenta, né, de oraculista. Então, eu uso como ferramenta o tarô. É o meu oráculo, é o oráculo que eu leio para as pessoas. Então, como oraculista, ou como cartomante, ou como taróloga, eu realmente vou trabalhar numa linguagem o mais terapêutica, o mais moderna, o mais atualizada possível, que é o que eu sempre vim buscando ao longo do caminho. Por isso que eu falo que o tarô é o meu mestre. Ele foi me levando sempre para os novos lugares, como o tarô e constelação familiar individual com bonecos e âncoras. E aí toda a linguagem que eu posso inserir nele, ou que eu posso até aprender através do que ele me leva como curiosidade, né, sempre me deram um belíssimo lugar. Então aqui tinha qual é a diferença
A diferença é o uso de ferramenta. Eu uso a ferramenta chamada tarô, tem aquele que vai usar a ferramenta chamada baralho de Madame Lenormand e vai ter aquele que usa a ferramenta chamada baralho cigano. São ferramentas diferentes. Vai ter aquele que usa o I Ching, vai ter aquele que usa os búzios, vai ter aquele que usa moedinhas, palitinhos, runas, né? E as runas são celtas e tal. Vai ter quem use como oráculo talvez algum outro tipo que eu até desconheça, devem ter muitos. A cada cultura antiga deve ter um, com certeza, não tem a menor sombra de dúvida. As pessoas sempre tentaram de alguma coisa, a astrologia, né, com a astrologia horária, que era uma forma oraculista de trabalhar com a astrologia. Então é um jeito de eu tentar entender entre o céu e a terra o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as tendências. É falar de tendência. Claro, em outro tempo era quase falar de Maktub, porque você falava, as coisas eram muito menos gente, as coisas eram mais previsíveis, por incrível que pareça. Hoje a gente tem uma previsibilidade por conta de como tudo é levado, de como tudo é encaminhado, por conta dos movimentos de massa, mas a gente tem uma imprevisibilidade que está ligada à Mãe Terra. E aí tem algumas coisas que fogem à nossa compreensão ainda. A gente chega lá, tenho certeza disso. Tá? Valeu por hoje, valeu a pergunta, eu tenho outras perguntas, eu prefiro fazer vídeos menores que dá mais, né, dá chance da pessoa sentar, ouvir numa sentada e aí vai ouvir outra coisa, tá bom? Então vamos lá, dá um likezinho, se inscreve no canal e me manda perguntas, eu adoro. Tchau!